Olá, pessoal. E aí, bem com você? Aqui é a doutora Tânia Almedo em mais um episódio do nosso podcast Saúde Perfeita by TMO. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muita mulher procura. E se você já tem mais de 35, vai ser muito interessante você não perder. Pega um caderno para você anotar, que vai ter muita informação que você vai aproveitar no seu dia a dia. Eu sou endocrinologista e nutróloga e trabalho na clínica TMO aqui em São José do Rio Preto. Nós também atendemos online. Então, se você tiver algum interesse a partir de todo esse conhecimento que você está adquirindo através desse canal, se informe para poder ver o seu melhor momento para fazer o melhor acompanhamento possível para essas questões hormonais. E eu quero apresentar a minha companheira, que também está na equipe e é nutricionista funcional. Pode se apresentar, Nai? Olá, eu sou a Nairana, mas podem me chamar de Nai. Eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, mulher 40 a mais, e também trabalho, né, junto com a doutora Tânia, com a nutrição funcional. Muito bom. Então, o que sempre vem pessoas perguntar, e nós escolhemos esse tema porque muita dúvida acontece, e normalmente uma dúvida que não é bem esclarecida ou não está muito com uma informação realmente devida, às vezes leva uma má interpretação, uma situação que às vezes a pessoa faz um procedimento que às vezes não seria o perfeito para ela. E eu gostaria de falar sobre essas questões que hoje acontecem de pessoas jovens que vêm com queixas no consultório, que estão com alterações hormonais, que estão sentindo dificuldade na libido, às vezes tem calorões, às vezes tem, algum sintoma emocional, e vários sintomas que às vezes na idade que as pessoas referem, às vezes não está nesse momento ainda, não deveria estar com uma situação de menopausa precoce tão jovem. Mas existem situações que podem acontecer e a gente considera essas situações que estão abaixo dos 40 anos e as pessoas já começam a ter algum problema hormonal como uma IOP, que significa insuficiência ovariana prematura. Geralmente, o que acontece para levar essa insuficiência ovariana prematura, muitas vezes tem questões genéticas que a pessoa pode ter e não sabia, especialmente lá na conversão hormonal, e a pessoa só descobre isso, às vezes, perto da puberdade, quando ela deveria ter Uhum. menstruação, desenvolvimento sexual, e não acontece isso, e a pessoa às vezes não sabe o motivo, mas também pode acontecer isso em determinados usos de remédios e algumas situações de doenças autoimunes, como lúpus, como outras doenças que a pessoa pode ter um atraso puberal. E às vezes nessas circunstâncias, e quando é visto que ela tem algum problema realmente hormonal, ela precisa ser cuidada e fazer uma reposição hormonal, mesmo que não seja, a idade que a gente consideraria esses problemas. Já quando a pessoa está um pouquinho acima disso e ela começa a ter queixas que ela não está com a libido bem, ela está com alguma queixa de: "Ah, nossa, a menstruação está atrasando". Então, quando é um momento que você precisa procurar ajuda, se você tiver um sintoma de parar de menstruar, por exemplo. Você pode procurar uma ajuda de um endocrinologista, de um ginecologista, se você ficar 3 meses sem menstruar. Então, se acontecer isso e o motivo não é que você está emendando pílula, que você está usando algum processo que faria que você não menstruasse, e está acontecendo essa pausa menstrual sem causa nenhuma, pode ir buscar alguma coisa que tenha algo errado com os seus hormônios.
Então, é importante essa pausa de 3 meses para ser investigada. Geralmente, quando acontece isso e a pessoa chega no consultório e faz mais de 3 meses, ela está com algum sintoma, ela não sabe o motivo e não tem uma medicação que ela usa que provocou isso, ela é testado as questões hormonais, algumas questões até genéticas para observar se tem alguma causa e quando coloca um motivo dessa parte, é visto se o FSH, que é o hormônio que controla, né, o eixo gonadal, se ele está com um valor que não era para estar nessa idade. Então, se ele começar a ter um valor acima de 35 e a pessoa é jovem, ela pode ter realmente uma insuficiência prematura e ela pode já estar numa perimenopausa que não era para acontecer se ela já estiver acima dos 40. Agora, geralmente, a questão da perimenopausa e dessa insuficiência ovariana, se houver uma reposição adequada e a pessoa for cuidada, ela tem uma vida normal. Tem pessoas que podem ter filhos, que podem ter, uma fertilidade normal, que aí mesmo que aconteceu nessa questão lá dessa pausa, desse atraso e tudo mais, o eixo pode voltar ao normal e ela pode realmente, com os cuidados devidos, também ter uma resposta muito boa. Agora, uma coisa que sempre pode ser uma dúvida e as pessoas sempre, às vezes, perguntam para a Nai, às vezes perguntam para mim, é que às vezes elas pensam que por conta de algumas questões de diminuição de libido, provavelmente elas acham que pode ter uma questão da testosterona, que é considerado um hormônio que melhora a libido, que pode ser um hormônio que está sendo o motivo dela estar tendo esse processo. E eu quero alertar, e depois a Naya pode falar alguma coisa da questão da alimentação sobre isso, mas geralmente uma pessoa que tem uma alimentação que é rica em carboidrato, ela adora só carboidrato. Uma pessoa que tem resistência à insulina e ama doce, ama carboidrato, ama massa, ama refrigerante, ela vai, por conta dessa alimentação, ela vai diminuir o testosterona. Ela vai realmente deixar bloqueado essa fabricação do que poderia te ajudar o libido. Além do colesterol que fica alto o tempo inteiro, né? Exatamente, que também tem uma dificuldade de converter os hormônios e Sim. ela vai ter essa questão. Outra coisa que faz toda a diferença para baixar a testosterona, e muitas pessoas usam, é todos os remédios antidepressivos. Então, a presença de antidepressivos, que a pessoa às vezes não tá legal, tá num momento lá de estresse, ansiosa, com um monte de preocupações do dia a dia, e ela começa a usar algumas medicações, além de ganhar peso, também diminui o libido. E o motivo mais, assim, fundamental que acontece, e a pessoa às vezes não pensa que tem a ver, é o uso de anticoncepcionais. Então, usar direto um anticoncepcional, começou a usar cedo. Às vezes a pessoa tinha acne, né, espinha, e ela foi lá, tem ovário policístico, é legal para você melhorar a pele, usar um anticoncepcional. E aí ela começa, às vezes, a usar esse anticoncepcional numa idade mais jovem, que talvez ela ainda não tenha uma vida sexual necessária para ter esse uso desse anticoncepcional, mas como isso melhora a fabricação dos androgênios que geram as espinhas, muitas pessoas usavam muito, não tanto hoje, mas muitas pessoas usavam muito o anticoncepcional como uma coisa para melhorar a pele da pessoa, Sim. né? E isso, graças a Eu Deus, mesma, quando era mudou. adolescente, médico já tentou indicar o uso do Exatamente. anticoncepcional. E muitas vezes, quando você conversa com a pessoa e investiga o estilo alimentar dela, a gente capta que, na verdade, quem está fazendo isso é a resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela tem total correlação com problemas hormonais. Tanto que o desenvolvimento de mioma, de endometriose, de ovário policístico, às vezes até de questões de infertilidade, tem a ver com a insulina, Uhum. né? E aí, o que que acontece?
Quando você não tem essa informação e você acredita que porque fez uma medição de um hormônio e testou lá o exame da testosterona e pode ter dado um exame baixo. Só que vão imaginar assim, para o homem, a testosterona ela é liberada em picos o dia inteiro. Só que não acontece isso na mulher. Hum. Na mulher ele é muito diferente. Às vezes na hora que fez o exame, não estava baixo, porque não era a hora que estava, no caso da pessoa, com o exame dentro de um valor que estava alterado e não tem como saber a hora que isso aconteceria. Agora vamos imaginar, se você é uma pessoa que toma anticoncepcional, que come bastante comida que tem carboidrato e ainda toma antidepressivo, como que não vai estar baixo a tua testosterona? Como que não vai estar baixo, às vezes, o teu libido? Muitas vezes associado também com o estilo de vida ruim, um sono ruim, dorme muito tarde. Eu falo que os nossos hormônios, nós temos que cuidar dos nossos hormônios desde sempre. As pessoas começam a se preocupar quando vão chegando ali nos 40, pós 40, porque elas começam a sentir os sintomas. Mas a gente tem que cuidar desde sempre. E aí começa mesmo com os bons hábitos. Parece clichê, mas, gente, eu falo que é o básico que é feito, que tem que ser feito. As pessoas muitas vezes querem ir para níveis mais complexos, mas elas não arrumaram nem o básico. Então, isso é muito comum. Ah, já quer direto repor. Tá, mas e o resto, né? Precisa ser corrigido também. E uma coisa importante que você disse agora é uma questão de fora que está tudo bagunçado e a pessoa nem imagina. Às vezes o desespero, a vontade de uma melhora rápida, e assim acontece com várias coisas que a gente acaba passando no dia a dia, acaba provocando uma ação que, no caso, se eu tiver uma falta de libido, às vezes o motivo não é por conta da testosterona, é por conta de lubrificação insuficiente vaginal. Então, o que que meio acontece? Se eu tiver essa questão e não tiver outro motivo aparente que possa ser o motivo que eu estou com a libido baixa. Então, muitas vezes, eu posso ter uma queda lá do estrogênio, que é porque tem outros motivos que depois a gente vai falar sobre eles que podem afetar o estrogênio. E aí essa questão, ela pode, pela queda do estrogênio lá do pH vaginal, que vai ter essa lubrificação prejudicada, ela pode ter dificuldade de ter essa questão sexual. E às vezes ela pensa que é por falta de alguma outra coisa, como testosterona. Mas foi feito um estudo que foi abordado as pessoas que têm dificuldade de lubrificação vaginal e como se sente o parceiro e como se sente a pessoa na hora de fazer sexo. E eles perceberam, usando os dois, né, tanto a mulher quanto o homem, sobre isso, que a falta de lubrificação vaginal, ela é um dos motivos que o próprio parceiro não gosta mais e fica, às vezes, sem tanta vontade de procurar mulher. E isso pode acontecer e a pessoa, assim, para não magoar a outra, para não falar sobre esse assunto, ela acaba não falando nada que é sobre isso, e às vezes a pessoa não consegue mais ter essa vida sexual como antes, por conta de um lubrificante, que às vezes pode ser uma solução para quem está achando que o problema é testosterona, que pode já melhorar bastante essa questão lá dessa parte, que pode ser o motivo. Detalhe, se eu estiver com falta de progesterona ou de estrogênio e eu estiver usando a testosterona, geralmente os receptores hormonais que ficam ali no útero, na vagina, eles são antagônicos para estrogênio e progesterona. Então, por exemplo, se eu usar uma testosterona, em vez do estrogênio, que é o motivo do problema da pessoa, ir para o lugar certo para ajudar ela a conseguir isso e melhorar a libido, eles vão para o lado ao contrário. Então, aí que piora mais ainda essa questão, e aí que a mulher acha que não entende o motivo que está mais ainda tendo problema. E, na verdade, era porque usou inadequadamente uma coisa que não era adequado para ela.
Normalmente a testosterona na mulher, se for usada em gel, em algum jeito, é muito a menos do que a dose para homem, tá? Então não vem assim achar que tem que usar doses igual ao homem, e muito menos injeção, tá? Nem pense em injeção, tá? Para repor testosterona, sempre uma dose, se precisar de fato, muito baixa, bem mais baixa do que um homem. E lembre-se o seguinte: a dose da mulher, ela demora mais ou menos 72 horas para ir embora. Então, também não necessariamente a pessoa teria que usar um gel de testosterona diariamente. Ela poderia deixar um pouquinho mais intervalado, né? E às vezes o primeiro hormônio, que é o que a pessoa perde, que vai perder a libido, não é a testosterona. Geralmente é o estrogênio e a progesterona e o hormônio que chama SDHEA, que é o sulfato de dehidroepiandrosterona, que fabrica a testosterona. E geralmente esse hormônio ele está vinculado a uma melhora muito alta nesse desempenho sexual, tanto que nos Estados Unidos e em outros países existe essa substância para usar vaginal, que é o que resolve a maioria dos casos dessa parte, só que aqui do Brasil ainda nós não achamos essa substância, mas ela é usada e tem um resultado, assim, quase de 80% de resultado nessas questões aí, e aí não é a testosterona, e é uma coisa que ajuda a pessoa a não perder músculo, que é muito interessante para a questão da idade. Então, muitas coisas, às vezes a gente pensa que é de um jeito e não necessariamente é tanto aquele jeito que seria o perfeito. E lógico, tem que abordar a pessoa, ter um levantamento, como está a vida dela, como que é a rotina, que jeito que está o sono, que jeito que está a alimentação. Só que é muito mais que isso. Que jeito que está o intestino, que jeito Uhum. está a parte inflamatória, que medicação ela está usando, né? Como que é o horário que ela vai fazer as coisas para ter um horário para ela. Às vezes o estresse, ele é tão poderoso que ele desvia todo o eixo e ele consegue dar pico de insulina, ele consegue aumentar a glicose e a pessoa às vezes nem está fazendo tão errado uma alimentação, mas por uma vida tão assim atribulada, que ela tem que fazer um monte de coisas, tem filhos, tem que buscar, levar, não para, né? E imagina uma pessoa que teve uma gravidez recente, que ela tem uma criança pequena que ela tem que cuidar, ela não vai conseguir dormir igual antes, não necessariamente ela pode contar com alguém para ter um suporte, e ela tá ali com uma criança que ela tá com medo, porque ela tá, às vezes, né, não sabe o que que significa um chorinho, essas coisas, e aí ela não consegue dormir, ela não consegue comer certo, ela não consegue se cuidar. Então, nessas épocas da vida da mulher, é uma das épocas que mais afeta depois a questão hormonal. Que ela realmente ela já tem a prolactina alta por causa Da da amamentação. amamentação, que já diminui lá a testosterona também. Já diminui a libido já. Então imagina se permanece depois essa questão lá do estresse, não consegue dormir e ela vai ter realmente uma probabilidade alta de uma insuficiência ovariana prematura e às vezes até de um outro processo, né, um mioma, uma outra coisa que ela não teria necessidade de passar por isso, mas não tem como não passar dependendo como que é o dia a dia, né. Então, doutora, seria, avaliou tudo isso, estilo de vida, como é que tá a alimentação, né, tá tudo ok, mas ainda assim a testosterona tá muito baixa. Aí nesse caso poderia se pensar então numa reposição em gel, Uhum, né, não todos os dias, a exato. cada 3 dias mais ou 2 a menos. 3 dias, dependendo da resposta. Eu acredito que é muito interessante quando é feito essa reposição, a pessoa ter, essa base das outras coisas que podem melhorar, o efeito da testosterona, como o zinco, né, Sim. que pode ser uma coisa que às vezes ela não está vendo,
que ela está precisando. E poucas pessoas têm o zinco no valor ideal, né? Exato. Muitas têm no valor de referência, mas o valor ideal, pouquíssimas têm. E geralmente a pessoa às vezes faz um exame do zinco e como está dentro daquela faixa, né, da Uhum. normalidade, não é um dos mais famosos, né? Que a pessoa, ai, vitamina D tem que ficar alta, Ah, sim. vitamina C, né? E o zinco, na verdade, eu brinco que ele vai ser o rei. Ele Uhum. vai ser o responsável pelo núcleo do DNA da pessoa para poder ter uma célula, um DNA saudável. Então, normalmente, se a pessoa tem, e hoje é muito comum, se ela tem uma gastrina baixa, que é uma enzima lá do estômago que ajuda essa absorção, né, do Sim. zinco, Da B12. da B12, e ela às vezes está em uso de alguma medicação que ela retarda o esvaziamento do estômago, e aí já interfere nessa gastrina. Aí muitas vezes esse zinco lá em nível intestinal, ele seria o ativador daquela enzima superoxidesmutase, Uhum. que é a que é mais assim desinflamatória que existe para o intestino trabalhar legal. E lá no intestino, a partir dessa digestão ok, esse zinco bem bonitinho e a tirosina, a triptofano, que vem lá do estômago, é a matéria-prima que vai fabricar a progesterona, a E aí a testosterona. pessoa tem uma alimentação baixa, né, em zinco, em triptofano, eh, nas proteínas, né? Então, assim, aí ela acaba comprometendo todo o processo ali dos hormônios e tudo mais. E aí ela acha que é só repor que vai resolver o problema dela. E normalmente quando ela não tem essa noção, que ela tem a falta do cofator, né, Uhum. que é o que vai fazer o negócio chegar onde era para estar. Então, o negócio já pronto é como se fosse um negócio perdido. Às vezes a pessoa, vamos pensar que você vai num lugar que você não conhece ninguém. E você está um pouco perdida ali, tentando achar alguém que você conhece para poder ir no lugar. Se você põe só o ativo já pronto, e ele não tem esses cofatores, ele não tem quem vai levar ele para o lugar. Às vezes o negócio vai embora para as fezes. Uhum. Nem consegue fazer o efeito e nem consegue ser aproveitado, porque não tem ninguém para Porque no levar. nosso corpo tudo funciona em conjunto, né? Então é igual para poder formar a melatonina. A gente precisa do triptofano que vai virar a serotonina, que vai virar a melatonina. E para acontecer essas conversões, a gente precisa de aminoácidos, a gente precisa do complexo B, né? Principalmente ali a B6. Então, e aí falta, aí não tem toda a, a produção de hormônio. E aí é interessante porque, por exemplo, nessa questão, a nutrição é, assim, primordial para a pessoa ter ideia dessas carências e pelo menos ter um alimento fonte que pode facilitar, Sim. que pode gerar uma melhora de digestão, uma melhor absorção. E hoje é muito legal, nessa etapa que a pessoa quer melhorar o hormônio e não sabe exato o que ela poderia fazer, algumas questões de abordagem mesmo, de o que ela costuma comer. Por quê? Porque a gente às vezes não pensa que o dia a dia ele tem uma presença grande de nutrientes que não existem mais, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu como bonitinho, eu como fruta, verdura, legume, porém, eu como normal de supermercado, eu vou lá e compro lá o mais bonito, né, o que eu acho que Sim, é o mais, que não tem, nenhuma larva, né. sim. E talvez E o esse da talvez seja larva o da larva que é o melhor, era o né? Tem melhor, menos o mais agrotóxico. feinho era o É. melhor, né, porque às vezes não teve um monte de agrotóxico ali. E talvez a pessoa teria mais resultado se ela estivesse comendo esse outro. Mas eu vi um estudo muito ruim que veio lá da Europa sobre o efeito do microplástico sobre a alteração hormonal na maioria das mulheres.
E eles conseguiram um estudo, porque eles têm muito incentivo dessa parte de ver, né, sobre disruptor hormonal, essas coisas. E eles conseguiram um levantamento da Holanda, da Bélgica, de vários países ali, e eles viram que a dose de microplástico que está na água, Hum. que é usada para a cidade toda, que está muito alto. E esse microplástico é um dos maiores disruptores hormonais para baixar a testosterona, para dar infertilidade e para a pessoa não ter uma resposta hormonal satisfatória. Agora imagina a pessoa pensar: "E aí, se a água está cheia do negócio, a água que a gente precisa, se ela está cheia de microplástico, que não tem como, que está na rede, que jeito que vai ficar esse negócio?". Parece que não dá até desespero, né, não tem pra É. onde correr. E eles viram que em um ano, o grau de que a gente não vê, que às vezes está ingerindo de microplástico, é em torno de 5 quilos em um ano. É bastante Então coisa. imagina, se você viver muito, quanto que vai ter no resto da vida de microplástico lá para te atrapalhar o hormônio, e você nova, pensando que o problema é outro, né, que tá o hormônio alterado, sei lá o quê, e às vezes é uma coisa que você usa para tudo que precisa, que ninguém dá importância de medir, porque não é comum ver isso na água, né, Uhum. assim, ficar medindo quanto tem de microplástico na água. Mas é assim, é um alerta para a gente ficar pensando assim, no que a gente escolhe no dia a dia, né? Porque eu vejo assim, hoje, o que é legal uma pessoa, para ter uma saúde melhor, pensar. Existe uma possibilidade de uma harmonização hormonal. Essa harmonização, ela pode ser o primeiro passo para ela não ter nenhum problema hormonal ou durar o máximo que ela puder dos hormônios dela funcionar. Ela pode ter uma modulação hormonal, que aí ela tem já essa visão dessa harmonização, fez o que era para ser feito, mas talvez pela época da vida, pelo que ela está passando, ela precisa dessa modulação. E aí sim entra a parte nutricional, entra todos os dados que a gente tem que avaliar, e aí sim pode ter uma terceira etapa, que é a reposição hormonal. Então vai tendo como se fosse degraus, que a pessoa pode usar para poder realmente fazer diferente. E no caso da pessoa que já está na menopausa, não é mais chamado de terapia de reposição hormonal, só de TH da menopausa. Então, é uma terapia hormonal da menopausa. Por que que mudou essa nomenclatura e é considerado melhor esse tipo de nomenclatura? Porque a intenção, depois, que a pessoa realmente faz um ano que ela não menstrua mais, que ela realmente está na menopausa, é que ela tenha uma reposição que ela seja o mínimo possível para dar o melhor número fisiológico possível de hormônio para essa pessoa ter uma melhor, resposta nas principais causas, que é essa síndrome, geniturinária, que é o que incomoda demais a pessoa para ter uma vida sexual, de ter uma saúde, neurocerebral melhor, porque tem muita interferência nessa questão, do cérebro com a falta dos hormônios, Sim. para ter um efeito cardioprotetor, para que ela possa ter menos risco de infarto, de problemas vasculares. Sim, porque é muito comum o HDL, né, ele É. cai bastante E a nessa. última coisa, que é os pilares, né, da reposição, que são comprovadamente, confirmados, é a saúde óssea. Porque para a pessoa viver bem e viver mais, se ela ficar com uma memória ruim, se ela não conseguir andar porque ela tem fratura, e ela tiver uma vida muito ruim, essa parte de, né, cerebral, sexual, e ainda ter um risco acima do máximo do homem até, depois da menopausa, se ela não estiver fazendo uma reposição, ela pode ter muito mais chance de problema cardiológico do que o homem, que Sim. até essa idade da menopausa tinha mais do que a mulher.
Então ela passa a ser uma pessoa de mais risco. Então, assim, se a pessoa tem algum problema de achar que não vale a pena a TH, se ela não tiver nenhuma contraindicação, talvez é muito importante ela pensar na família e nessa parte de riscos, né? Porque às vezes ela pode evitar um monte de problema, e aí entra toda essa questão da gente poder fazer algo pela pessoa, especialmente nessa parte de alimentação. Sim, O que sim. você mais vê, assim, desse cenário que aparece lá com você? Aparece muito mulheres com a resistência à insulina. Passou dos 40, isso tá muito comum. Eu vejo isso. Mas é aquilo, né? Aquele padrão alimentar de muito carboidrato, pouca proteína, carboidrato de alto índice glicêmico, é muito pão, muita massa, muito. Isso aparece muito. Aí isso também acaba ocasionando ali numa inflamação subclínica ali. A tireoide também, os perfis ali né, os perfis tireoidianos também alterados. E aí tem também, né, lá ali no exame, aí geralmente o selênio também tá baixo. O iodo não tá baixo, porque iodo, né, nossa alimentação ela é enriquecida, mas o selênio geralmente tá baixo, o zinco também tá baixo. Isso também é muito comum, tá? Aí, em relação aos outros sintomas que eu escuto também, é o cansaço muito grande, falta de memória, são os principais, né? Então, assim, é sempre avaliar selênio, zinco, o cromo também é muito importante, o magnésio, que ele está envolvido com várias reações, inclusive também para a produção de energia e também para poder, na sensibilidade à insulina. A vitamina D também está muito baixa, ela também está envolvida ali na sensibilidade à insulina também. E aí, o complexo B com enzima Q10, né? Então, assim, a gente ajusta ali a base mesmo. Uhum. É claro que eu falo, tá? A suplementação não faz milagre, ela simplesmente, ela suplementa, mas eu falo que a base é alimentação. Então, a base tem que ser mudada, porque senão também não adianta. A menos que a pessoa esteja com uma deficiência muito grande, aí você vai suplementar. Mas ela precisa ter ali uma boa alimentação. Então, é colocar esses alimentos mesmo. O ovo, ainda eu gosto bastante de colocar no café da manhã, porque é uma fonte de proteína, ele também tem o triptofano. Gosto das sementes, que também para a questão hormonal é muito importante, porque tem o zinco, né? Tem o zinco, então eu falo bastante para jogar as sementes, semente de girassol, semente de abóbora. O gergelim, a gente sabe também que ele é muito bom, né? A linhaça, que tem as lignanas, que para mulher ali pós-menopausa também é muito bom. Então é uma alimentação bem, bem anti-inflamatória também. Uhum. Bem anti-inflamatória. Aí também tem a questão cultural, a gente vive num país onde a alimentação base é arroz e feijão, então geralmente eu não tiro o arroz da pessoa, né, porque dificilmente alguém vai querer comer inhame ou vai querer Uhum. comer, é, Aí é meio complicado. então assim, eu não tiro o arroz, eu deixo arroz com feijão, oriento também em relação às leguminosas, porque elas são ótimas, elas têm fibra solúvel, que é muito bom também para o intestino, mas a gente sabe que ela também tem fatores ali antinutricionais, então eu também oriento a deixar de molho, né? Uhum. Eu falo que deu 24 horas, mas a pessoa nunca deixa 24 horas, eu falo pelo menos 12. É, é. Ou tem uns que Geralmente deixa a meia cultura hora, não falo meia hora é não adianta de deixar nada. 24 horas mesmo. Mas eu falo É. pelo menos 12, pelo menos um dia Uhum. pro outro, né? Então, assim, é mais realmente eu falo básico ali bem feito e orientar a pessoa mesmo. Ah, mas isso é muito comum também. A mulher começa a ter muita vontade de doce, coisa que ela não tinha antes. E ela fica perdida, porque ela tem muita vontade, ela quer comer, ela não sabe que horas comer, ela não sabe o que comer. Aí eu também dou algumas orientações. Por exemplo, tá bom, você gosta do chocolate? Tem chocolates saudáveis hoje no mercado. Não Uhum. aqueles, né, que a gente quer sabor chocolate. Hum. O chocolate de qualidade.
É um pouquinho mais caro? É, mas eu acho que vale a pena pela sua saúde. Aí eu falo Uhum, pra pessoa comer um pouquinho ali, depois do almoço, se ela estiver com vontade. Ou no meio da tarde, se a pessoa tiver a disponibilidade. Eu ensino ali a fazer, oriento a fazer uma panquequinha que vai a farinha de maracujá, que ela é hum, muito boa, que ela tem uhum, bastante fibra, um pouco da aveia, uma clara de ovo, e eu hum, falo para amassar ali uma banana, e aí eu faço ali uma panquequinha. Ah, mas eu ainda quero mais doce. Então tá, então coloca ali um fiozinho de mel, uhum, tá? Porque também isso é muito importante, que eu até questionei uma paciente esses dias. Falei, tá, você quer um doce específico ou você quer o sabor doce? São uhum, duas coisas diferentes. uhum. Aí ela, mas eu nunca parei pra pensar. Eu falei, porque se for o sabor doce, se você comer um doce mais saudável, um pedaço já vai resolver. É, Já vai resolver. Né? Então, assim, começa a entender isso. é. Então, essa é tentar. E é claro, né? Sempre cuidando do intestino, sempre cuidando da saúde do fígado. Então, eu gosto de passar ali brócolis. Para quem não tem problema com o alho, né? Cebola. O alho, a cebola também, que é bom pro fígado. O brócolis, o repolho. Esses alimentos ali que a gente fala que é as brássicas, que é muito bom também para a saúde do fígado. Beber Uhum. bastante água. E um sono de qualidade, um É. sono de qualidade. O sono eu vejo como um fator importantíssimo para ela ter várias coisas sendo corrigidas. E às vezes a pessoa ou não pensa nisso, ou já vai para um remédio mesmo para dormir, e às vezes talvez, cuidar um pouco mais da higiene, né, do sono, sei lá, fazer algumas coisas lá que poderiam ajudar. E lógico, vai ter situações que a pessoa está numa situação que ela tem que dormir tarde, que ela tem uma situação, e aí talvez depois que passou aquela situação, esse estímulo dela ter ficado muito tempo fazendo isso, permanece, né. Às vezes a Permanece por um pessoa, tempo. ela pensa assim: "Ah, agora eu não tenho mais o que cuidar de alguém que tinha que ficar a noite inteira acordado", sei lá, mas eu continuo tendo insônia, que Porque aí às é vezes acontece de. Porque o cortisol pela manhã ele tem que estar mais alto e no final do dia ele tem que estar baixo. Porque senão ele bloqueia a produção da melatonina. uhum, Algumas pessoas, por conta desse ritmo, às vezes inverte. é. E aí a pessoa, ela tem insônia, ela tem dificuldade para despertar, porque o que faz a gente despertar é esse cortisol estar mais alto. Uhum, Então ela não desperta como deveria, ela fica sonolenta, e aí só que à noite ela não dorme. uhum. Muito bom, né. Esse assunto ele é, assim, é muito rico, ele tem muitas abordagens, a gente poderia fazer uma parte 2, né, Sim, para falar sobre isso e falar mais ideias sobre essa parte alimentar, e sobre algumas sugestões que poderiam melhorar isso daí. Então eu acho que nesse momento a gente está encerrando esse episódio de hoje. E por que não ajudar em uma dúvida, em alguma coisa que você tem aí que, chamou a atenção de toda essa conversa, para que a gente possa te ajudar, né, a esclarecer, a ser orientado ou ter uma ideia sobre individualidade. Porque, lógico, cada pessoa tem que ser abordada como uma pessoa única. Não adianta a gente falar um negócio genérico que a partir de agora você acha que você tem que comer tudo que tem zinco ou que tem magnésio ou outra coisa, e não sabe se você realmente tem uma falta, qual seria essa falta, por que que está acontecendo essa falta. Então, assim, quanto mais você se dedicar a investigar, a ter um autoconhecimento sobre você, sobre a tua saúde, sobre fatores que podem estar ali para te atrapalhar ou para te ajudar, mais você vai ter um benefício e mais você vai ter uma resposta satisfatória para você ficar o melhor que você pode. Então a gente vai, terminar. Quais são suas últimas palavrinhas para esse episódio? é não deixar a conta chegar, né? É. Começar a se cuidar desde sempre, ter essa consciência desde sempre. Isso começa lá quando a gente é. Eu sei que quando a gente é bem novo, a gente não se preocupa muito com isso, porque tá tudo aparentemente bem, né? Eu falo aparentemente porque não tá exatamente, mas começar a ter essa consciência desde cedo.
Porque quando chegam mulheres lá no consultório com 50, 55 anos, que sempre tiveram ali uma boa, pelo menos a maior parte do tempo tiveram um bom cuidado, né? Mantiveram ali uma boa qualidade de vida. E quando chegam mulheres que nunca se cuidaram, a resposta ali é diferente. Verdade. Então eu quero deixar um abraço para cada um de vocês que ficou até agora assistindo o nosso podcast e falar que nós vamos ter a parte 2 para continuar esse assunto, porque ele é uma coisa que pode fazer toda a diferença na sua saúde. E nos vemos no próximo episódio. Até breve.